Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio e hoje tenho dois convidados muito especiais e especialistas no assunto de inovação. E quem não gosta de falar de inovação, né? Primeiramente vou me apresentar para vocês que não me conhecem, meu nome é Denis Santos e hoje tenho como convidado Larissa Sarmento. Viu que eu falei correto? Te surpreendi? Surpreendeu muito. E Victor Eduardo, E aí? vulgo Dudu. Vulgo Dudu, vamos de Dudu que a galera me conhece mais assim. Maravilha. Eu até prefiro também. É mais simples de falar. Quero agradecer a presença de vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aqui muito rico de boas ideias. Que falar de inovação é de falar de boas ideias, não é isso? Quero que vocês se apresentem. Beleza. Falar de inovação é falar de boas ideias implementadas que geram resultado e é isso, né? É isso aí que a gente mais gosta, né? De estar presente e ser ativo. Bom, eu sou Larissa Sarmento Macedo, sou consultora de inovação e novos negócios. Tenho aí 15 anos nessa jornada pela inovação. Eu brinco que da hélice tríplice já passei todas as possíveis hélices, né? Então, já trabalhei com inovação no governo, academia, pequena empresa, grande empresa, enfim, sempre tentando gerar resultado aí com essa temática que é muito importante e desmistificar, né? Tirar essa ideia de que inovação são puffs coloridos e post-its por aí e, na verdade, é resolver problema, né? Boa. Excelente. E, inclusive, com 15 anos de história, com certeza você já deve ter desenvolvido e ouvido muitas boas ideias. Com certeza. Estou curioso para descobrir isso aqui Maravilha. hoje. Dudu, você. Boa, pessoal. Sou o Dudu, estou hoje como conectólogo de ecossistema e startups no Brain, que é o ICT fundado pela Algar. A gente faz o desenvolvimento de novos produtos e novas soluções. A Larissa, inclusive, já trabalhou por lá. A gente se conheceu quando você era do Brain e eu era do Sebrae, então também já passei por algumas das hélices, né, com contato muito com a universidade, com contato com o poder público, contato com instituições de fomento. Aí já são 8 anos, 9 anos já de carreira de inovação. Estou como professor também de inovação agora, diferente do último episódio que nós gravamos. Ah, que Ó, legal. Teve esse novidade. detalhe, né? Como professor de inovação em uma faculdade aqui de Uberlândia. Sempre atuando nesse tema, né? De como fazer as ideias não serem só ideias e sim virarem projetos e sim entenderem... você tem essa ideia, o fulano ali também tem outra ideia, como unir essas ideias para que realmente vire um negócio, para que realmente no final do dia alguém gere uma nota fiscal, que é o que a gente quer ver no final do dia quando a gente fala sobre inovação. Perfeito, parabéns aí pela trajetória. Inclusive, eu vou começar esse bate-papo querendo aprofundar um pouco mais nessa novidade. Agora, como professor, isso já estava idealizado ou aconteceu? Cara, eu já fui professor há um tempo atrás, já tinha tido essa experiência, e aí surgiu esse convite há um tempo, né, não vou falar o nome aqui da faculdade, mas acho que é uma vocação de família. Minha mãe é professora, sempre foi, né, desde que eu me conheço por gente. Ela passou no concurso no ano que eu nasci, inclusive. Então, ela é professora desde que eu me entendo por gente, desde que eu sou gente, inclusive. Então, eu sempre achei, assim, muito louvável a profissão. Então, eu sempre achei que em algum momento da minha vida eu teria que ser professor. Eu já tinha tido essa experiência com outras áreas, né, que seria na parte de desenvolvimento pessoal. Mas eu sempre tentei levar um pouquinho de inovação e aí agora eu vou conseguir dar aula realmente de inovação, conseguir levar isso para a galera. Eu acho que quem trabalha com inovação, independente da área da inovação que ele esteja, acaba tendo um pouquinho de educacional, porque está no trabalho de quem é de inovação evangelizar outras áreas sobre a importância de ter inovação, nessa tangibilização, e nada mais educacional do que uma forma, né, didática de você conseguir ensinar essas áreas a como utilizar a inovação para resolver os problemas do dia a dia que aquela empresa tem. Então, acho que uniu o útil ao agradável aí a dar aula. Parabéns e que esteja sucesso essa nova iniciativa. Eu, particularmente, sou formado em geografia na docência, então eu sou um admirador nato da docência. Eu acho que é uma das profissões mais belas que tem aí na sociedade. Larissa, o Dudu comentou de uma questão que eu também a conheço de há alguns anos, né? Sei da competência que você tem na questão de inovação e melhoria contínua nas empresas diante ao que você passa, né, e colabora. E você sempre tem uma frase muito interessante que eu gostaria que você compartilhasse conosco, que o tema dela é compartilhar. Compartilhar. Dividir para conquistar. Eu realmente acredito muito nesse lema. Eu acredito que a gente fazer junto, a gente consegue fazer mais. Eu
desde sempre eu acredito na colaboração, né? E desmistificando essa história de nomes lindos, maravilhosos, como Open Innovation, nada mais é do que colaborar para poder, né, gerar inovação. Ter mais de uma esfera para poder gerar inovação é sempre mais fortuito, né? Faz sempre mais sentido. Ao longo dessa jornada, eu pude experimentar isso de diferentes formas, né? Então, do lado da universidade, tentando levar mais para perto dos negócios, um mundo de oportunidades de inovação tecnológica, né? Lá, quando eu estava como coordenadora de um programa de aceleração, muito fazendo mentorias com as startups, mostrando para elas a importância dessas conexões para que elas passassem, né, o Vale da Morte ali, realmente conseguissem consolidar seu negócio. Então, eu acredito muito nesse poder da colaboração, né? Aquela questão que também está dentro do mundo da inovação, que é o se doar, né? O give first, né? O se doa, porque vai voltar. De alguma forma, essa energia vai voltar aí, né? E eu tô adorando as novidades, porque já tem muitas novidades do último bate-papo para cá. Verdade. Dudu vai agora ensinar o pessoal que tem que aprender, desaprender e reaprender, né, Dudu? Porque eu acho que inovação tem muito disso. E a docência, a inovação em todo nesse contexto, o dividir é realmente compartilhar ideias, experiências e iniciativas, né? Você comentou no início 15 anos, né, de trajetória nesse contexto. Tem alguma ideia, alguma iniciativa durante esses 15 anos que você coloca assim como top 1 de um case de mega sucesso que você conseguiu contribuir? Nossa, tem tanta coisa, porque assim, no mundo das startups, ver essas startups prosperando, atendendo aí mundialmente, recebendo um investimento, e a gente vê que lá atrás a gente pôde ver nascer, tem tantas do agro, então, que eu tenho grandes experiências no agro, né? Então, na área de indústria 4.0 e agro, tem tantas que lá atrás a gente conseguiu conectar. A WebRota é uma delas, né? Sim. Como transformou, cresceu, tem outras de logística muito forte aqui na região. Mas, enfim, é bonito ver o quanto ver isso aflorar, né? O que foram 10 anos, né? Porque os nossos primeiros contatos tem uns 10 anos atrás, né? Sim. E a diferença que isso criou. Dentro da perspectiva das empresas, aí tem outras coisas muito interessantes, né? Eu participei aí na antiga Algaragro, hoje ADM, né? Da criação da garrafa de óleo 900 ml mais leve do mundo. Foi um dos projetos mais impactantes da minha vida, porque é criar um negócio novo dentro de um negócio, né, que já existia, então mas é criar um negócio novo, que é uma indústria de embalagens, pensando em inovação, inclusive no projeto, né? Então, que tem a ver com sustentabilidade, que é uma coisa que me move imensamente, né? Então, é muito bacana. Agora, mais recentemente, eu pude também participar da criação de um projeto, de uma iniciativa de uma fintech para atender a cadeia leiteira, Legal. que é uma cadeia que não é assistida pelos fundos tradicionais e que necessariamente precisa de ser cuidada, porque a gente precisa que os produtores continuem, né, ali perseverantes, competitivos e tal, para que ele continue gerando leite, para que a gente continue comendo queijos maravilhosos, né? Então, essas são algumas coisas que me veio agora na cabeça, mas se a gente ficar aqui uma hora, eu acho que eu consigo listar muitos outros, viu? Com certeza. Tem muitas coisas que me marcaram mesmo, mas quando tem a ver com inovação e sustentabilidade, aí me pega uma pontinha um pouco mais, assim, me toca um pouco mais, porque é uma coisa que eu acredito muito, sabe? Quando você cita essa questão de startups, como a WebRota, entre outras que a gente tem aqui em Uberlândia, eu vejo que talvez o projeto que eu mais me orgulho de ter participado é o próprio UberHub, né? Eu entrei, a minha similaridade com o ecossistema é o nascimento da marca UberHub, né? O UberHub sempre existiu o ecossistema, foi Minas Triângulo, foi
Minas Startups, na verdade, né? Triângulo, Minas Startups, aí já teve Triângulo, alguma coisa. E aí ele premiados... foi antes, e né? foi Triângulo, foi antes, com várias pessoas que ainda estão atuantes em determinado momento da vida, porque o ecossistema ele é assim, né? A pessoa vai se doar mais e tá tudo certo. E aí a minha entrada é muito ali, né, no CITES, quando lança ou quando tem o lançamento da marca Uber Hub. E aí ver o que se tornou para essa semana, semana passada, né? A gente teve aí um workshop do Pacto pela Inovação com 100 pessoas, com 100 atores diferentes, que isso vai catalisar, já está catalisando, na verdade, mas que vai ainda mais a gente conseguir olhar daqui 5 anos e falar, cara, putz, olha o tanto de coisa que começou por iniciativas de N empresas, por iniciativa de N startups, a gente já está vendo startups que não existiam na época quando o nome foi criado do Uber Hub, que por meio de alguma ação, alguma ajuda de outras empresas, de outros atores que estão no Uber Hub, conseguiram investimento, conseguiram tracionar o seu negócio. E daqui a pouco a gente vai estar falando de um formato que vão ter novos entrantes que também vão alimentar ainda mais, né? Um ciclo muito virtuoso que a gente cria hoje. Quando a gente fala da própria iniciativa do que o Uber Hub se tornou, né? Quando a gente olha de 250 startups para uma cidade do tamanho de Uberlândia, é um número muito grande. E acho que é um número que, às vezes, a gente até passa despercebido, mas o movimento que acontece de, toda semana tem um evento, toda semana o ecossistema... Um monte. Isso é uma coisa que não acontece. Você vai ver isso em capital somente. E olhe lá, nem todas, né? E a gente tem esse movimento aqui. Eu acho que isso é uma coisa que, para a inovação, e quando a gente fala de colaboração, tá pegando um gancho nisso, cara, a gente... o tempo todo tá colaborando um com o outro, entendendo, o que você tá fazendo, o que eu tô fazendo, vamos unir, vamos fazer junto, para realmente as iniciativas crescerem. E no final, claro, todo mundo tem seu peixe para vender, todo mundo tem um chapéu que precisa defender, mas ainda assim, quem ganha no final do dia ainda vai ser a cidade de Uberlândia, vai ser o ecossistema, vão ser pessoas que, nem sabem que o Uber Hub existe, vão ser impactadas por isso. Então, acho que esse, para mim, é a iniciativa mais... Eu costumo dizer, Dudu, que se o cara hoje tá aqui no ecossistema e tá atento às movimentações, ele tem 2, 3 eventos por dia para participar. A gente tem que gerenciar a agenda para poder, muito. Com certeza. Eu mesmo gostaria de participar muito mais, porque tá humanamente impossível de se fazer isso, mas todos que eu tenho condições de participar, seja presencial ou remoto, sempre é sensacional, a troca de experiência é fabulosa, né? Eu tenho uma opinião, vou falar para você que tá assistindo aqui também, já para vocês, que evento é igual pirâmide. Porque você vai em um, aí você é convidado para mais 2. Aí você vai nesses 2, você é convidado. E isso não é ruim, tá? É bom, é pirâmide boa. Mas realmente você precisa dar ali, você vai ter muitas iniciativas, mas você precisa dar muitas acabativas também. E eu acho que o ecossistema e as empresas que têm se destacado são as empresas que conseguiram dar acabativas nas iniciativas que foram... Não adianta só você ir sem ter alguém que coordene esse movimento, porque senão você não vai conseguir extrair valor disso, né? Eu acho que é isso que o Dudu está falando. Porque dentro desse ecossistema, o Dudu falou muito bem, né, do quão pujante a gente é de entrantes e de startups e tudo mais. E o funil precisa disso mesmo, né? De estar sempre tendo alguém sensibilizado para poder gerar seus negócios e tal. Mas a gente tem que entender que também tem, nesse movimento, grandes empresas que precisam de ter estrutura, né, de ter a sua área, um especialista, ou contar com alguém ali para poder realmente se apropriar e tirar valor. Porque a gente tem várias empresas aqui em Uberlândia que têm muitos bons resultados de conexões aqui mesmo, né? Sim. De poder ir em algum desses eventos ou participar de alguma iniciativa e nem saber que tinha esse tipo de solução aqui mesmo. E a maturidade do ecossistema é uma coisa bonita de ver, porque eu vi pontos totalmente desarticulados e aquilo começar a se alinhar. E hoje a gente vê todo mundo indo para o mesmo caminho, né? Quando a gente fala de pacto, quando a gente fala de lei da inovação municipal, caramba, não é qualquer município que tem uma estrutura dessa, uma estrutura de agenda municipal que olha para a temática com cuidado, com o devido respeito que ela precisa ter, né? Com protagonismo, porque, gente, no final do dia, é emprego qualificado e renda que fica aqui. Né? Então, porque eu tenho educação de ponta, né, que trabalha. Ok, e eu tenho ferramentas também de retenção para que essas pessoas fiquem aqui, gerem seus negócios aqui.
E realmente o Uberlândia está fazendo esse movimento pensando em todos esses eixos mesmo. Então, assim, dá um orgulho danado mesmo, viu? Muito bom, sou berlandense, gente. Vou mentir pra vocês, não. Eu não sou, mas já adotei Uberlândia. Você é de onde, Né? Larissa? Eu sou de uma cidade, sou mineira, mas eu sou de uma cidade chamada Guarani, Minas Gerais. Fica zona da Mata de Minas. Ah, sim. E é bem mais frio que aqui, né? Bem mais frio e bem menorzinho do que Uberlândia também. Mas tem um queijo delicioso também, Tem né? seu Opa! charme, tem seu charme. Minas Gerais é bom demais, né? Nossa. Somos suspeitas de dizer. Toda cidade disputa aí pra ver qual que tem o melhor queijo, né? Igual todo evento de inovação é o maior de evento de inovação, toda cidade faz o melhor queijo Minas de Minas. Inclusive, Nunca descobriremos. Ah, eu acho Não, que é. queijo, café, doce. Ah, Isso, é não uma dá disputa pra... que não dá pra brigar. nós estamos num estado muito privilegiado na questão culinária, né? Vamos dizer, todo lugar que você vai no Brasil, você é de Minas? Nossa, comida de Minas é bom demais, né? Não, se você fala bom demais, você já tá virando mineiro. É. E aí a gente conquista a galera pela barriga Sem mesmo, dúvida. né? É, e aí, e não só pela culinária, mas também a gente é muito reconhecido pela forma que a gente trata as pessoas. E aí eu volto que talvez por tratar bem as pessoas e saber bem colaborar que a gente tem tido um estado muito bom aí, tanto não só a cidade, mas o estado também tem sido muito pujante na questão de inovação. Às vezes são os happy hours com muita comida gostosa que faz o pessoal conseguir gerar, não, agora brincadeiras à parte, mas realmente esse sentido de Ferramentas de colaboração. atração, Dudu falando já de ferramentas de atração. A gente tem essa ferramenta de atração aí de conseguir realmente colaborar e aí, até estadualmente, acho que esse movimento que a gente tem hoje enquanto Uber Hub, hoje a gente é muito linkado com BH, a gente é muito linkado com o Juiz de Fora, a gente é muito linkado com o sul de Minas, Viçosa também. Cara, acho que a gente consegue hoje conversar com quase todos os ecossistemas de Minas, então a gente é rico tanto nessa parte culinária, mas também a gente é rico, acho que o Brasil, o ecossistema Brasil vive um bom momento. E Minas também tem tido esse bom relacionamento de entender que, cara, acho que a gente já passou da fase de disputinhas entre ecossistemas. A gente Sem tá agora... dúvida. Né, tipo, vamos, Agregando, o né? que você tem de bom, o que você já fez, o que eu consigo fazer aqui também. Pô, foi por esse caminho, fui por aquele outro. E aí a gente, enquanto pessoas de inovação, a gente tem que ter muito essa visão, né? Quando você fala muito do Give First... Eu sempre lembro que ele tem um outro detalhe, né? Que é o give back, né? É você, vou give first, mas eu também vou, em algum momento, eu vou ter que retornar. E se eu ganhei alguma coisa, seja um ingresso, seja um convite, seja um contato, eu retribuir isso. E aí o universo joga, né, a nosso favor quando você vai estar... Você tem essa mentalidade, eu acho que é o principal para trabalhar com inovação, colaboração, em algum momento vai voltar. Você não Tem sabe. muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. Vocês Tem. falavam de eventos e tudo mais, do Uber Hub. Inclusive, um abraço aí, Ferdinando. Na próxima, temos que tentar trazer aquele carequinha pra cá. Sem Tá dúvida. animado, Ele é pra difícil. falar sobre Sem dúvida. essa história que você, inclusive, comentou bastante. É um cara muito atuante, né? Se Ativo. preparem para ouvir muito sobre propósito, porque ele é uma lição. É quanto a verdade. isso. Mas o que o pessoal, a dica que eu dou, inclusive, para todos que participam de evento e dessas conexões é o pós-evento. Fazer o pós-evento também é fundamental para que realmente tenha continuidade. E poucas pessoas, pela limitação de tempo ou até mesmo de proatividade, não faz tão bem o pós-evento. Então, aproveitar ao máximo aquele network, aquelas boas ideias que são ali constantes nesses eventos, igual nós participamos semana retrasada lá na Cocacer, que a gente teve, inclusive, a iniciativa de ser um dos mentores, né? Nós três, com diversos outros lá, fazendo a mentoria de um assunto muito sensível, em um dos eventos que foi a abertura do Café Mineiro, né, da Safra 2025, que é o uso inteligente da água com inovação. Quais iniciativas podem ser feitas para esse propósito ser atingido? E surgiram boas ideias, né? E aqui estamos para falar, inclusive, desse pós-evento. Fazendo uma análise do que a gente viu ali desde o início do movimento ali, do evento Rocktal, até o resultado final, foi 48 horas para a galera desenvolver as ideias, sobre as mentorias também. Qual foi o saldo que vocês tiram? Quais as reflexões que vocês pensam aí do pós-evento que a gente participou? Pode ir? Bom, As damas primeiro, né? Primeiro eu queria fazer um gancho com o que a gente estava conversando, né? Dessa questão de Minas ter notoriedade com o que a gente produz aqui.
E é bom falar que a primeira indicação geográfica brasileira é o café do Cerrado. Então, essa notoriedade também é reconhecida. Assim como o queijo canastra, assim como os doces, né, de Araxá, tudo isso foi vendo um movimento. Atrás disso tem processo, né, de qualidade, atrás disso tem organização das pessoas sobre aquela região para poder conferir esse diferencial. Então, Minas realmente tem que ser reconhecido por essa notoriedade, porque ele tem isso por trás, né? Inclusive a questão inovadora, né? De olhar para a indicação geográfica e conferir valor adicional para o produto daqui. O que casa muito com o que a gente foi olhar para lá. Só fazer um breve comentário. Inclusive, recentemente, nesse ano, o queijo mineiro foi reconhecido, né, como patrimônio Imaterial. material. Exatamente, patrimônio imaterial. Sensacional. Foi uma conquista não só dos mineiros, mas de toda a nossa culinária brasileira, né? Exato. É um reconhecimento. A gente tem que entender que por trás disso, por trás dessas questões, tem processo, é reconhecimento, né, pela qualidade e tudo mais. Então, é bom que a gente olhe para isso, né? A Coco Chanel falava que nem só de inovação se vive, é preciso ter clássicos, né? E clássicos reconhecidos, melhor ainda. E por trás disso, já que estamos num ambiente muito estruturado, que é o ambiente, né, do café, abertura da safra mineira, você não pensa que dali vem uma iniciativa como essa. Então, assim, eu queria realmente reconhecer os organizadores, a Cocacé, o Harry Valley envolvido, o Sebrae, porque foi muito oportuno colocar dentro do ambiente que muitas vezes é tradicional, né, o olhar para a inovação de uma maneira tão empírica, olhando para a execução mesmo. E vamos convir que 48 horas é pouco pra caramba, né? Para aquela galera chegar lá no pitch e apresentar para uma banca de peso daquela, né? Tinha de presidente da associação a Starbucks lá naquela Várias multinacionais, né, inclusive. E falar para eles com propriedade. Então, assim, é de reconhecer. E é tão bacana falar que teve colaboração nisso, né? Porque a gente falou tanto de Uber Hub e aí a gente está aqui do lado fomentando um outro ecossistema e tudo isso se retroalimenta porque é resultado, né? É geração de valor. Então, para mim, né, e como mentora desse tipo de iniciativa, me toca muito. A gente pensa que vai ensinar, mas na verdade a gente aprende muito, né? Foi uma reflexão que eu trouxe também dessa experiência. Com certeza a gente aprende, troca, né? Os outros mentores. Eu tenho uma vivência de algumas questões assim de utilities, né? Tenho uma certa experiência, mas não ali no uso inteligente pro agro, né? Minha linha de utilities é muito mais indústria. Apesar de que o agro e indústria são irmãozinhos ali, né? Estão sempre de mão dadas. E aí eu fui muito no intuito de entender mesmo, o que uma cooperativa está querendo, né? De ter esse entendimento, que você falou que é importante ter o pós, mas é importante a gente também ter o pré-evento, né? O que eu vou buscar, com quem que eu quero me conectar. Eu dei uma lida, né? Tipo, notícias da água, o que está acontecendo agora, pra gente poder chegar lá e... Preparado para conversar com a galera. E aí, assim, eu identifiquei uma galera muito diversas, soluções muito diversas com o uso inteligente da água para N soluções, não necessariamente só para... não vai ser só utilities, não vai ser... Ninguém chegou lá eu fiquei com medo de talvez chegar lá e só ia ter IoT para telemetria de água. E não, acho que teve uma só que foi isso, o restante Trabalhou todo foi... com sensores, era uma, né? O restante todo foi diferente, porque realmente a água está em todo lugar, conseguiria conversar ali... mais na linha do café, mais na linha de talhões, né? E assim, até na linha educacional. Mas mais do que as soluções, o que eu sempre acho que é interessante desse tipo de movimento é a galera aprender que dá para se fazer alguma coisa em 48 horas. Porque talvez a gente sempre vai, 2 dias, o que eu vou fazer? Cara, você consegue sair... Eu fui só no segundo dia, não sei se vocês estiveram lá no primeiro dia, só porque o dia de mentoria, pelo menos que eles tinham passado, era só no segundo. E a startup porque a gente foi mentor, só para o pessoal, né, entender, né? Isso. A gente foi mentor da solução, né? Da metodologia, por ser especialista de inovação. No dia anterior,
teve os mentores mais específicos da dor, né? Mais ligados A à estruturação, água né? mesmo, tá? Isso, que era Eu só- acabei ficando no segundo dia, porque eu não tinha clone para poder, né? Porque senão É, eu a cabia, agenda. eu cabia ali um pouquinho de cada coisa, né? Mas realmente as soluções me surpreenderam nesse sentido, né? Isso. E aí, assim, o que eu vejo desse sentido de movimentos como esse Haka ou como outras iniciativas é como que a galera chega e como que ela vai embora. Então, no dia que a gente chegou, a gente via a galera meio perdida, mas ainda assim se arriscando. Pô, troquei muita ideia com quase todas as equipes, acho que eu não consegui passar em todas porque eu tenho a opinião que a gente, enquanto mentor, tem que ter uma responsabilidade sobre o mentorado de, pô, se eu passar toda hora na mesa, eu tô enchendo a cabeça desse cara também. Então, eu fico prestando muita atenção. Pô, acabou de sair alguém de lá, deixa eu ir, deixa eu não ir. E aí de ver, tipo, a transformação que essa galera teve, então, dentro ali de 12 horas, vamos colocar assim, de... Pô, a gente não tem produto para conseguir fazer um baita de um pitch. E esse aprendizado pô, é possível fazer isso, acho que é uma questão que me enche muito os olhos, né? Tipo, pô, a galera que ganhou era uma galera que, na hora que eu cheguei, a organização falou, cara, cuida deles lá que O grupo tá o rachado. grupo tá rachado, foi embora e tal. Eles tinham duas ideias totalmente uma diferente da outra. E aí é onde a gente fala sobre priorizar, sobre você ter iniciativa e acabar de falar, cara, beleza, esse aqui você vai por esse caminho, esse aqui você vai por outro. Qual que você acha que é mais fácil? E aí, tangibilizando isso, entendendo que isso também é negociação, também tá aprendendo sobre negociar, sobre o mundo corporativo, é isso. Você vai negociar, a gente usa muito esse termo, que é qual prato que eu vou deixar cair, qual prato que eu não vou deixar cair. E eles Ou então, aprenderem isso. qual guerra que eu vou querer lutar? Qual Porque guerra que eu também vou- qual qual leão que eu vou matar hoje? E aí a gente faz. Eu ver essa transformação. E aí o segundo ponto, que talvez seja uma coisa que me admirou muito, a gente falou aqui do Bear Hub, e você citou o Harry Valley, é a maturidade que o Harry Valley está hoje, né? O Harry Valley está com a governança, né? Eu vi lá a Liana, presidente do ecossistema, então eles estão todos estão fazendo essa estruturação para o ecossistema, e ter esse tipo de movimento é garantir que o movimento vai estar sempre oxigenado, que não pare. E além disso, muito proativos, né, em querer realizar, mesmo com a limitação de tempo. Então, isso eu enxergo muito aqui no ecossistema também de Uberlândia e enxerguei isso na prática lá. Então, parabenizá-los mesmo. Sim. E sobre a galera que estava fazendo os projetos, tive a oportunidade de entrevistá-los após o resultado, né, o grupo que foi o ganhador, que a ideia deles foi desenvolver uma game, gamificação para educação ambiental, né, principalmente para o mundo corporativo e para as crianças. E eles estavam extremamente entusiasmados, e uma das perguntas que eu fiz se aquilo ali iria parar por ali. E segundo eles, não. E que eles já iriam se movimentar para que esse processo fosse adiante. Então, o que a gente entende? Que com certeza uma pequena atitude com o Hacktal daquele que, mesmo os que não ganharam, né, que teve primeiro, segundo, terceiro, mas tiveram outros grupos, todos eles saem impactados com o poder instigar de execução. Isso. Né? Idealizar e executar. De execução, de metodologia. conexão, Exato. sabe? De abertura para o novo. Essa questão da negociação, a gente vai ter isso a vida inteira. A gente tem isso se a gente está numa grande empresa, a gente tem isso se você for fundar sua própria empresa, porque tem um sócio que pensa de um jeito e o outro que pensa do outro. E de ambientes diversos, tem pensamentos diversos, é natural. Né? Lá a gente via moçadinha, né? Galera novinha ali e tal. Mas tinha galera de 60 a mais Sim, também tinha. participando. E extremamente entusiastas Não e é? compartilhando experiência Pra e ao mim, mesmo esse tempo é ouvindo uma- a molecada. Que massa isso. Daí vem os melhores resultados desse tipo de Certeza. ambiente. Não é uma coisa muito nichada, sabe? Todo mundo ali sentia aquela mesma dor de alguma forma. Então, gente, o conflito é natural. Não quer dizer que uma questão assim, tá? O conflito é natural. A gente precisa naturalizar isso um Isso. pouquinho mais também. E eu acho que assim, o principal ali era a galera saber que isso existe. Acho que saber, putz, não ganhei, independente, né? Mas é saber que aquilo ali existe. E aí tá despertado alguma coisa nesse sentido de, pô, tem alguém recorrer para falar sobre inovação, tem alguém recorrer para falar sobre uma ideia que eu tive, alguma coisa nessa linha. E eu acho que a galera saiu dali muito impactada com isso, né? De, isso aqui existe. Quando você fala de 60 mais, né, eu lembrei de teve um rapaz lá que
Não vou saber ao certo a idade dele, mas o pitch dele era esse. Cara, eu sempre tive essa ideia e não sabia como... Idealizar ela, Como né? fazer, né? Tipo, e aí, a partir de agora, você tem uma metodologia para toda ideia que você tiver... Porque eu escutei isso já de um cara muito bom, que é... Ideia, ela vale 50 centavos o balde, em qualquer lugar. É mais a execução. Como que você vai realmente tirar a sua ideia da cabeça, pôr no papel e, principalmente, como você vai tirar ela do papel e colocar ela em prática para falar, pô, vale a pena... Né, vai aprendendo ali conforme vai fazendo. E não ficar, putz, só no mundo das ideias. Sim, Vai ser muito concordo. bom quando isso acontecer, cara. Concordo plenamente. E falando um pouco, Dudu, quando você fez sua apresentação pessoal, você comentou uma coisa que eu acredito que possa ser dúvida de muitas pessoas. E, inclusive, agora a gente está com um edital aberto aqui no estado de Minas. Até conversei com a Larissa na semana passada, que é o Colpet Minas. E um dos itens do edital lá fala de centros de inovação para apoiar esses projetos. E o Brain, né, pelo que você comentou quando a Algar idealizou esse projeto, ele tem nesse contexto. Explica mais para nós o que é um CTI, como é que isso funciona, Tá. o que é o propósito. A gente está hoje, quando a gente fala de um ICT, né, Instituto de Ciência e Não é Tecnologia. uma ICT, quer dizer? Você falou em inglês, aí por isso que é. É uma Instituto de Ciência e Tecnologia. Então a gente é uma instituição hoje sem fins lucrativos. A gente é um CNPJ apartado sem fins lucrativos, onde a gente tem por vocação ali ter que desenvolver novos produtos, novos negócios para as empresas. Quando a gente fala, né, de ciência, o termo é, então, testagem. O que a gente faz ali é testes de produtos, testes de mercado, testes de como que aquele produto vai rodar ou deixar de rodar em algum mercado. Então, a gente tem ali ideias de como que a gente vai fazer isso para determinados clientes. Hoje a gente tem um principal cliente, mas a gente atende outros clientes também, de qualquer setor, praticamente, a gente consegue atender para fazer esse desenvolvimento de soluções. A gente já atendeu desde indústrias de laticínio até indústrias de balinha, de indústria de produtos alimentícios. A gente atendeu para mim, o cliente mais diferentão, assim, que a gente atendeu, que eu achei muito legal o case, é uma empresa de RP, de relacionamento público, né? Que cuida quando as empresas, fez alguma coisa errada, chama lá essa empresa. A gente fez uma consultoria para eles, que é uma empresa totalmente de serviço, que é um pouco, parece ser mais difícil de inovar, mas a gente conseguiu também fazer alguma coisa. Então, um ICT serve para isso, para a gente fazer a testagem ali junto com um cliente final. E aí, no caso do Compete Mini específico, a gente também teve na segunda-feira, ou passada, né, o secretário teve aqui para falar do Compete Minas. E aí, uma das questões que tem de ter um ICT é para conseguir realmente fazer essas testagens da maneira correta. A gente tem uma metodologia de poder identificar uma dor, poder identificar uma oportunidade e como fazer o desenvolvimento disso. Então, o Compete Minas está com o edital aberto para que várias esferas, várias hélices, né, sejam identificadas em um mesmo projeto. Então, seja o empreendedor, a gente está com várias startups e várias grandes empresas também, que a gente está escrevendo alguns editais por conta disso, porque o edital coloca, você tem que ter um ICT para que vai conseguir fazer esse desenvolvimento, que vai conseguir ter essa junção com a academia, porque a gente tem um P&D dele muito estruturado, a gente tem junção com outros hubs. Então, o ICT ele é esse... eu não gosto da palavra centralizador, mas a gente acaba sendo catalisador, né? A gente se conecta com outros ICTs no Brasil, com outros hubs, para catalisar a mensagem. E aí, dentro do edital, é isso. A gente, enquanto ICT, vai conseguir ter uma roupagem ali que o edital pede e conseguir traduzir isso na linguagem, né? Talvez acho que até seja a melhor descrição. A gente, enquanto tradutor da linguagem política para startup, da linguagem de startup para política. Então, a gente fica nesse meio do caminho para as empresas, para as startups, e aí a gente está, não só a gente, né, mas todas as CTs estão hoje se mobilizando para estar nesses editais. Hoje existem muitos editais, não só o Compete Minas. O Compete Minas fecha agora, acho que dia 30, se não estou muito enganado. Se não me engano, é dia 9. 9 do Dia 7. 9? Não, perdão. Então, estou confundindo os editais. Dia 9 do 7. Isso. É porque tem outro. Eu lembrei qual que é agora. Do dia 9 do 7. E aí a gente, enquanto ICT, né, é um item que tem, né, você tem um ICT e sempre que outros editais que não tem o critério como obrigatório, mas você ter um ICT te classifica melhor. Pode dar dar força. maior Um peso, ponto, né? né? Coloca um peso ali de entender que existe uma metodologia por trás daquela arrecadação, da utilização do fomento, né? Da utilização do recurso que será implementado. Inclusive, Larissa, nós como empresários da iniciativa aí privada, a gente tem muita dificuldade de escrever um edital.
A gente não Normal. tem tempo, a gente tem as ideias. A gente sabe executar, temos a equipe ali extremamente executora e você é especialista na escrita e na organização de todo esse processo. Queria que Sim. você contasse um pouco mais desse trabalho. Eu acho que é muito também tirar a ideia do papel, contando Sim. com um especialista como você e ter esse especialista remando no mesmo barco para que aquele propósito seja atingido, ele é fundamental. Pelo menos na minha percepção, eu já deixei de participar de vários editais porque eu não tinha um especialista para escrita, né? E pra às vezes tem organização. projeto que, inclusive, ter alguém que é mestre e doutor na área E era peso. e que participa de alguma linha de pesquisa para aquele foco específico, conta. Então, às vezes, contar com um especialista, né, que é o meu conta, inclusive, para isso, para esse tipo de ponto. É bacana ouvir o Dudu falar, porque eu vi o Brain nascer, né? Eu ajudei, inclusive, nessa estruturação lá no início, ainda com e assim, tipo, é bonito de ver o quanto cresceu, porque era dedicado, né? Agora já está aberto, consegue atender outras iniciativas. Tem o P&D que veio para dentro da ICT antes, não estava lá dentro, potencializou isso. Agora tem uma área para poder apoiar isso, que antes, né? Não tinha, eu já fui essa área também lá dentro, então é bom ver isso daí. Da perspectiva de mercado, assim como existe o Brain, existem outras ICTs que, dependendo da temática, é importante para a pessoa. Por exemplo, se você vai gerar um projeto ligado ao agro, bem específico de sementes. Se for alguma coisa que depende da criação do equipamento, um device, beleza, né? Mas se for um melhoramento, não é o Brain que você vai procurar. Genética, né? Eu quero entender sobre... Né? Então, eu vou procurar outro. Quem é esse outro? Né? É uma Embrapa. Quem que eu vou procurar? Entendi. Quando estou mais ligada à pecuária, eu preciso de alguma coisa. Meu foco aqui, igual eu já falei, pecuária de leite, né? Que é que eu domino bem aí. Você vai procurar o Inova Lácteos, através do polo do leite e tal. Né? Agora, quando você vai olhar mais para a indústria de sustentabilidade, você tem que criar um processo novo, sabe? Eu estou olhando para uma geração de energia com resíduo e tal. Já é outro que você vai ter que procurar. Eu quero fazer um melhoramento da minha embalagem. É outro que você vai ter que procurar. Então, contar com um especialista que vai te ajudar, inclusive, a olhar esse tipo de parceiro é importante. Porque, né, é o parceiro que efetivamente vai agregar para o seu projeto. Inclusive, que são especialistas para você desenvolver esse projeto até lançar isso no mercado, né? Porque é importante bem o comprometimento de quando você capta o recurso, você ter um comprometimento ainda maior da entrega daquilo que você colocou lá no projeto, né? Então, por isso é bacana você ter uma pessoa que entenda desse processo por trás. E eu, inclusive, já fui câmara de avaliação de projetos. Legal. Né? Já sabe, então, os Os dois lados pontos da de mesa. validações, né? Isso porque é interessante. você tem que entender para quem que você está escrevendo esse projeto, quem que vai estar lendo aquilo dali. É um especialista que vai entender do jeito que você está escrevendo, ou eu tenho uma forma diferente que eu preciso de trazer? Eu estou escrevendo esse projeto para uma lei do bem, então eu tenho que levar isso para um lado, ou estou escrevendo isso para uma fundação do meu estado que vai olhar para outra coisa. Aquele recurso que vem no edital vem da lei da inovação? Então, qual que é o foco? O que ela tem que entregar no final? Então, é aquilo ali que eu também tenho que entregar. É emprego e renda, né? É emprego de qualidade, é formação, é transferência de tecnologia, porque já teve edital que falava muito disso, de pegar uma iniciativa que estava em meio acadêmico e ter algum ambiente que tem interesse, né, em levar ela para a escala privada. Então, isso tudo depende. Então, é bacana ter alguém junto, né? Inclusive, vocês dois comentaram uma coisa muito legal, que eu acredito que poderia ser mais divulgado, principalmente para nós que estamos aí no mercado, dirigindo as nossas empresas, os nossos negócios, as nossas iniciativas. Existe CNPq, existe FAPEMIG, existe FINEP, existe diversas outras. Vocês não citaram esse contexto, mas o Dudu falou assim, peraí, é dia 30. Porque é um outro fomento.
E aí, onde que vocês ficam ligados para saber quais são os fomentos, qual a publicação, se faz sentido, eu vou entrar nesse fomento ou não, nesse projeto? Onde que é feita essa rastreabilidade? Cara, É uma pergunta que Não, acho dá que para dá divulgar aí, dá para a pra gente falar, ficar atento tranquilo. também? Tem várias iniciativas, porque isso vai demandar muito da estratégia que a empresa tem, né? Então, por exemplo, há 2, 3 anos, a gente não falava tanto de edital igual se fala hoje no Brain. Então, pra gente é interessante olhar para isso hoje. A gente tem ali os canais, o próprio canal da FINEP, o próprio canal da própria FAPEMIG também, eles soltam ali com bastante... São os principais, né? Mas a gente, enquanto Brain, estamos em outros estados, então, por exemplo, a gente está sempre de olho também no que acontece na FAPEMIG de São Paulo, que é a FAPESP. Ou nas outras redes que tem de Curitiba, que a gente entrou recentemente, a gente está em Recife. Então, a gente olha muito o próprio site da empresa mesmo. Você pode ter a estratégia de ter uma empresa por trás, né, de consultoria, de ter uma consultoria tanto para escrita, e geralmente já é um serviço que vem junto da busca. Hoje já tem startups que conseguem deixar um IA ligado ali, te mandando tudo, só que aí eu acho que tudo é muita coisa, né? Então você tem que ter minimamente Filtrar. o entendimento do que eu consigo fazer, porque vai aparecer lá um de melhoramento genético. Pô, pra gente talvez isso não faça sentido, não tá na minha tese de tecnologias habilitadoras, nas verticais. Então você precisa saber onde que você quer jogar para saber onde você vai pesquisar. Mas o que a gente tem feito mesmo a gente tem tanto uma empresa que paga, acho que quase todas as grandes empresas têm, que faz essa consultoria e tudo mais, e a gente tem também o olhar nos sites específicos. Aí é acompanhar mesmo notícias da própria FAPEMIG, da própria FINEP, entender ali os editais. Esses próprios veículos fazem muitas lives, são veículos muito abertos, né? Você pega, o pessoal da FINEP super responde a gente, é muito aberto. Conhecer o pessoal da FINEP em alguns eventos, eles estão ali pronto para tirar a dúvida que você precisar, né? O pessoal da Embrapa ou das Embrapis, né? Embrapis, que tem ao longo do estado também vão conseguir tirar dúvidas. E assim, o principal é inovação é um contato de esporte. Um esporte contato, perdão, né? Um esporte contato. Então não tem como você saber dos editais se você não estiver na rua, gastando sola. E edital é universidade. Então, quanto você está linkado com a academia também, né? A academia tem muito essas... Então, como você está na rua gastando sola para conversar com essa galera. O que a gente tem feito lá muito é isso, é ir atrás, estando nas discussões, conversando, entendendo como que a gente pode ajudar as startups. Você deve ter mais dicas aí, você deve até o site, você deve saber certinho. Bom, eu já vivi de projeto. Então, eu iniciei minha vida de inovação sendo bolsista de gestão de ciência e tecnologia, que nem existe mais. Essa bolsa agora já mudou de nome, tá? Para quem for enviar o edital, não existe mais BGTCI, que era o meu... Agora mudou os nomes, mudaram as classificações e tudo mais. Então, e aí tanto projeto em nível federal como em nível estadual, né? Eu iniciei minha carreira aí. Então, daí vem muito do meu contato. E eu levei isso ao longo das empresas que eu participei, claro. Né? E é admirável, porque não é fácil. Ler Mas... edital e escrever bem escrito para que uma banca te avalie e tenha compreensão do que você está escrevendo, realmente. Mas quando você está dentro da academia, você é imerso nesse ambiente mais até, né? Porque os níveis de projetos que a gente precisa escrever para poder ter uma concessão de um CT Infra, que é um investimento em infraestrutura, ele é de um nível de detalhe absurdo, tá? E vale dizer que esse dinheiro... depois ele é monitorado, porque ele vem de recurso federal. Então, você tem que prestar contas para o Ministério Público, ou federal, ou estadual, depende da instância que você capturar. Né? E eu já vi gente receber, depois de 3 anos de executado o projeto, a visita inesperada de um órgão federal. Deixa eu ver se realmente foi aplicado o recurso, tá? Então, eu vi, foi ninguém que me contou. Mas... Aí, separando um pouco para ficar mais didático, aquelas indo lá atrás, porque eu também tenho magistério superior, então eu também bebo dessa água de professora. Separando instâncias, quando a gente olha para
para federal, a gente tem FINEP, CNPq, BNDES como os principais catalisadores desses fomentos. Às vezes, não só subvenção econômica, que é aquele recurso que você capta e você não tem que devolver. Às vezes, são recursos subsidiados, mais barato que você pegar o seu próprio dinheiro e reinvestir, ou mais barato que você pegar no banco, tá? Então, são subsidiados. E também a gente tem o benefício da Lei do Bem, que é uma lei federal, que muitas empresas não conhecem. Muito e eu fico assim, Larissa, me dê uma notícia que você já viu alguém pegando. Aqui, Teve êxito. a última empresa que eu deixei, estava agora em torno de R$500 mil no ano de retorno. Que bom, parabéns. A Algar, Porque eu não já é escrevi fácil. vários relatórios desde 2015, 16, que a Algar é uma que se beneficia há muito Bom, tempo. Eu fico satisfeito quando eu ouço, opa, funciona, porque até então eu não vi ninguém, eu já tentei várias vezes. Parece, Não, nossa, não parece é uma lenda. fácil, não é fácil, porque carimbar o recurso é bem específico, você tem que cumprir algumas questões, mas da perspectiva da universidade, quando eu estava aí no outro lado da cadeia, que eu era a pessoa que dava subsídio para escrever o projeto, aí a gente atendia a Embraer, Petrobras, BASF, todas essas, eu participei diretamente e eles receberam Bom que recurso. você já esteve nos dois lados da mesa, então Sim. facilita muito, né? Traz Sem uma dúvida. expertise muito valiosa. Aí, quando a gente olha da perspectiva mais de Estado, aí você tem que olhar a realidade de cada Estado. A gente tem algumas fundações mais estruturadas do que outras. É o caso da FAPESP, é o caso da FAPEMIG. O Rio Grande do Sul também é forte, né? A gente tem a da região a de Pernambuco também é muito bem estruturada. A gente tem a de Santa Catarina, na verdade, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, elas estão bem estruturadas. A de Goiás, que já vem caminhando, mas ainda não é tão... Isso. E aí eu digo construção, porque daí tem lei estadual de inovação, né? E aí o meu mestrado falou um pouco disso, de facilitadores para que a inovação acontecesse. E a lei de inovação de Minas Gerais, ela é muito facilitadora para que isso aconteça. O Compete Minas existe, porque existe a lei de inovação de Minas Gerais e ela captura recurso que precisa ser destinado para isso. É por isso que a gente está vendo tantos movimentos acontecendo, né? Porque o governo estadual está conseguindo direcionar isso bem, com o compromisso que a lei tem, né? E tem uma competitividade entre os estados também. Achei bem interessante. Tive uma oportunidade recente de estar na Universidade Federal de Uberlândia com o presidente da FAPEMIG. E ele mostrou o ranking dos estados. Professor Carlos Arruda. Exato. E ele estava lá mostrando, a gente está aqui em quarto, se eu não me engano era terceiro ou quarto, eu sei que o Rio Grande do Sul estava à nossa frente, de Minas. A gente tem que publicar mais, a gente tem que realmente disponibilizar o conhecimento. Todo o recurso. A pesquisa do professor Carlos é nesse sentido. Eu cito o professor Carlos no meu mestrado. Foi muito bacana eu enxergar isso, que existe também um ranking dos estados que mais publicam, que mais fomentam e que mais geram emprego e renda nessas iniciativas de inovação. E isso é uma competição muito produtiva, né? E espero que os outros estados progridam também bastante nesse contexto, né? Isso é muito importante. Inclusive, eu estou mega curioso para perguntar uma coisa para vocês dois. Vocês dois, com certeza, recebem boas ideias em mesa a todo momento. Pessoas que chegam, Larissa, Dudu, tem uma ideia aqui, cara, eu preciso do apoio do Brain, por exemplo, na atual posição que você está, e Larissa, você também, que é muito reconhecida aí no mercado corporativo, e vocês também são procurados para participar desse projeto? Quando eu falo participar, tipo assim, ou tem a vontade de vocês falar assim, peraí, esse projeto é tão bom da Fala Digital, que eu gostaria, além de escrever, ser sócio desse projeto. Como que é essa questão, assim? Existe esse olhar empreendedor em vocês, que são procurados para desenvolver projetos de outros empreendedores? Eu já tive a oportunidade de ter FII pela aprovação, sucesso. o sucesso do projeto várias vezes, em vários deles.
E teve alguns que eu coloquei condição sine qua non eu continuar como mentora, porque eu acreditava muito no projeto. Você se no identificou impacto ali. que ele tinha. Aham. Nessa última oportunidade agora, eu deixei um projeto engatilhado lá, e que eu acredito muito, de um centro de inovação para lácteos. Na região aqui, porque a gente tem alguns polos bem consolidados, né? Região de Juiz de Fora, Viçosa, mas aqui na nossa região a gente não tem. O agro é muito forte, mas não nisso. É aqui, verdade. né? E aí, esse eu também gostaria de ver acontecer E uma de bacia perto. leiteira muito interessante, Muito né? Mas pouca interessante. inovação atuando. É um mercado muito tradicional, né? Então, pouco é olhado para a inovação quanto a gente olha para isso. Mas quando a gente olha pelo outro lado de oportunidade de mercado, em que a gente está falando cada vez mais de saudabilidade, né? Cada vez mais de alimentar com maior teor de proteína, menos gordura, longevidade. Ao mesmo tempo, a gente não pode perder o alimento que é gostoso, que tem aquela questão da afeição, a gente falou aqui, né, do quanto os nossos produtos são reconhecidos. Então, tem essa balança a ser pensada, tem a balança a ser pensada a eficiência, para a gente continuar sendo produtivo, alimentando cada vez mais pessoas, né? Então, essas questões me instigam bastante aí para esse projeto. Mas eu nunca fiquei sócia de nenhum projeto. Estou aberta a boas ideias. Me convença naquela. Não, eu nunca fui sócia. Eu já acompanhei dessas outras formas. Sabe? Legal, muito bom. Do meu lado, assim, eu já recebi um convite de sociedade de algumas startups, mas aí eu acho que aí você tem que ter muito claro, né, muito evidente o que você quer da sua carreira e tudo mais. Então, por isso que eu já neguei alguns convites aí de sociedade. Mas eu sempre acho que o que tem dessas oportunidades... Eu lembro de um estudo que teve, acho, da Y Combinator, que conversou com alguns investidores e com alguns investidos. E na pesquisa, o que fez com que você aceitasse esse investimento, né, por investido, e o que fez com que você investisse naquela startup. E ambos falaram que foi porque deu fit com as pessoas. Então, eu acho que tem muito mais um fit que acontece comigo com as pessoas quando eu dou mentoria, ou quando eu encontro alguma ideia e a gente seguir conversando, seguir dando mentoria para empresas. Hoje eu converso muito... Cara, tem uma empresa lá da Bahia que a gente troca muita figurinha, tem uma empresa do interior de São Paulo que eu conheci num evento do Brasil que a gente troca muita figurinha. Nada nesse sentido, tipo, pô, o que você acha disso? Ainda vai sendo consultado? Eu procuro a pessoa também para alguma dor específica que ele falou, aquela vez você falou isso comigo, o que era mesmo? Então, eu vejo muito nessa linha. A habilidade de conectar. Muito mais de conexão realmente que acontece ali do empreendedor, que talvez agora já está até em outra ideia, mas mesmo assim a gente está conversando, a gente segue dando mentorias ainda no outro negócio. Mas, assim, quando eu acredito na pessoa e talvez até acredito, essa ideia que tem sentido, eu acho que talvez existe mais um lado de... Se eu vejo que aquela pessoa ela tem mais fome e necessariamente ela tem mais... eu vejo que ela tem vontade mesmo de correr atrás, aí acaba da gente fazendo mais força de ajudar ela realmente, de conectar ela com tal parceiro, não vai ser eu, mas eu conheço quem faça. E às vezes a gente identifica também, tive essa ideia, mas é aquele cara que vem com a ideia para você executar. Aí você fala assim, não quero essa ideia, não quero executar para você. A ideia é boa? Mas eu vou estar aqui, dependendo do que você quiser. Eu já empreendi, né? Já tive esse momento de, vamos empreender? Vamos. A gente juntou aí 4 amigos e fizemos uma empresa. Quebramos? Quebramos, mas hoje temos história legal pra caramba pra contar. Mas é para outro podcast. Mas então tem essa linha de identificar. Acho que o primeiro passo é, se eu fosse uma pessoa que, eu quero ser sócio de startups e vou fazer disso, quero ser sócio. Que tem gente que tem isso, de ser sócio de N startups. Cara, beleza, eu acho que é louvável você ter essa categoria, mas eu acho que o meu propósito é muito mais intraempreender. Eu prefiro intraempreender. Eu faço N projetos hoje na Algar empreendendo com outras áreas do que necessariamente só com startups ali, que eu vejo que me tomaria um tempo
que hoje eu não estou disposto a abrir. Tipo, não, pô, sou pai, além de trabalhar no Uberhub e participar de N eventos, pô, sou pai, sou marido, sou São Paulino, sou musicista, sou N coisas que eu acho que a partir do momento que você começa a acumular esse tipo de função, você precisa entender ali, pô, pra onde que eu tô indo, onde que eu vou, onde que eu tô. Não, saber Isso, onde tem que... cabe, né? Bacana. No meu caso, aqui, eu queria só fazer um ensejo, né? Que uma das coisas mais bacanas que o Dudu trouxe aqui é a questão das pessoas, para mim. Para mim, tudo tem a ver com as pessoas. Inovação tem a ver com as pessoas também. Despertar essas pessoas. O intraempreendedorismo tem a ver com despertar essas pessoas para essas ferramentas de inovação. Poxa, o meu maior resultado desse último capítulo aí da minha jornada profissional tem a ver com criar um programa de agentes de inovação dentro da empresa, para que eles fossem executores, sabe? Desenvolver esse conceito. Desenvolver. Inclusive, seria a minha próxima pergunta, que eu estou até bastante curioso para ouvir de vocês, o conceito de cada um. Quando se fala de inovação, qualquer pessoa pensa, poxa, inovação, o que é inovação? Cada um fica um pouco com o contexto individual. Ou muito generalista, é criar alguma coisa nova. Mas para você, Larissa, e para você, Dudu, o que é inovação? Qual que é o conceito de inovação no atual movimento tecnológico e de mundo que a gente vive hoje? Vou deixar essa para o Dudu começar, porque ele está estudando isso no mestrado. A gente não chegou... Está com fontes bem atualizadas, né? Vamos lá. E não só fontes teóricas, na prática também, né? Tá aí vivenciando isso toda hora. Cara, assim, inovação mais simples do que parece é algo novo que alguém pague no final do dia. Acho que que gere valor para alguém no final do dia, né? Não necessariamente só criar. Porque você pode criar algo novo que ninguém compra, né? E é aquilo que a gente fala do empreendedor apaixonado na dor, né? Perdão, apaixonado na solução. Que ele, não, minha solução é muito boa. Eu falo, cara, mas ninguém vai comprar isso. Então, você não está inovando em lugar nenhum, né? Então, eu acho que inovação é quando você consegue gerar realmente valor para outras pessoas, outros mercados, outras áreas dentro da própria empresa, né? Dentro de outras BUs. A questão é que tem diversas formas de você mostrar como esse valor se dá. Quando é com coisas tangíveis, pô, é um valor financeiro, é uma eficiência operacional que eu consigo calcular, é a quantidade de oportunidades que eu consegui gerar, a velocidade de algo que eu antes levava 6 meses, agora é só um mês, antes era um mês, agora é só um dia. Então, quando você tem resultados tangíveis de valor, é muito mais fácil você falar, putz, inovei e tive um resultado, um impacto realmente, né? Significativo. Mas tem também ali questões que são intangíveis na inovação, que talvez seja essa parte mais etérea que, pô, mas que é isso? A gente está falando de pessoas que estão entendidas sobre como é inovar e por isso elas também se sentem capacitadas, e aí vai tendo vou voltar nessa questão do ciclo virtuoso, que é a partir do momento que a pessoa é um agente de inovação, só o fato dela estar empoderada, ela trabalha melhor. Isso é um fato intangível, mas também é uma forma de gerar valor por meio da inovação. Então, para mim, no final do dia, a inovação é algo que você faça diferente, que gere um impacto, né? Que gere valor. Tô certo ou errado? Nossa, não sei. Para mim tá corretíssimo. Eu acho que inovar é resolver problemas, transformar a realidade e gerando valor no final, algum valor, né? Então, esse valor pode ser tangível ou intangível, mas, para mim, passa pela questão de resolver problemas reais. A inovação está bem aí nesse ponto. Porque, se não for problema para ninguém vai consumir, aquilo não vai gerar valor. Então, enfim, para mim, eu acredito que tá nesse ponto aí. Tem que fazer a diferença em algo, né? Ou para alguém. Isso é um princípio fundamental que tem que acontecer. É isso aí. Inclusive, para quem queira ousar na carreira de ser um head de inovação, ser um head de ecossistema para desenvolver ideias. Estou falando aqui head, mas no contexto mesmo do conceito de inovação, não seja na iniciativa pública, privada. O que vocês dariam de conselhos? Quais seriam as habilidades fundamentais que essas pessoas que queiram fazer isso precisam ter?
Eu falei aqui, eu acho que é aprender, desaprender e reaprender. A adaptação, acredito que é fundamental para a pessoa seguir para essa jornada. Eu tenho um agravante, eu só sei fazer isso, tá? Eu tenho 9 meses da minha carreira que eu não trabalhei com inovação. O restante, os 15 anos, foi focado em inovação. Então, o que eu posso dizer sobre essa jornada de construção, né, que para eu chegar até aqui, a minha formação é um quebra-cabeça. Eu fui buscando a próxima peça de acordo com alguma coisa que eu via de ferramental que me faltava. Então, da formação básica, que eu brinco que eu fui economista, né? Porque, né, a minha formação principal base é essa. Eu fui buscando outras coisas que fizessem sentido para essa jornada, né? Então, fiz uma primeira pós para olhar mais para negócio, para estratégia. Fiz uma segunda para olhar para a inovação no agronegócio. Aí já fui para uma terceira para olhar para a propriedade intelectual, inovação. Aí já tive um outro caminho para poder falar sobre, olhar mais para tecnologia e comunicação, e tudo isso foi sedimentando, porque não tem uma formação única para inovação, não tem uma receita de bolo, sabe? Olha, faça um mestrado em inovação e serás um líder de inovação. Não. Tem a ver com comportamento, tem a ver com outras coisas também. Então, eu diria que ser protagonista da sua própria vida é muito importante quando você quer seguir para esse ponto de inovação. Então, ter olhar atento, ser aberto para conexão, para aprender coisas novas, para colaborar, que eu acho que saber ouvir, sabe? Buscar o conhecimento novo que está faltando para ter ferramenta, para ter subsídio para você ir para o próximo passo. Eu acho que passa um pouco por isso. E não para, tá? Proatividade também. O meu filho... A ideia só fica aqui, ó. Acabou. Guardadinha. Guardadinha, Por isso eu falo do protagonismo. O meu filho de 7 anos me perguntou quantos anos que eu estou estudando, né? Aí eu falei para ele, filho, eu tenho uma coisa para te contar. Eu comecei com 4, porque na minha época eu começava com 4. Agora... Você desanimou, menino? A galera tá animada. Então, aí tem 500 anos que eu tô estudando, porque não para. Aí ele, mãe, mas de verdade, eu falei, olha, a única coisa que muda é que você começa a estudar uma coisa que você tem vontade de estudar, que você quer aprender. Aí ele, eu acho que isso daí deve ser bom mesmo. Então, enfim, eu diria que é isso, gente. É estudar o que você quer aprender também. Com certeza. Eu vejo isso, né, de escutativa, né? Acho que colaboração, a gente falou muito dessa palavra. Existem métodos de colaborar, né? Então, uma delas é escutando. Estudar sobre essa questão de como ser uma pessoa mais aberta, de como ser uma pessoa que realmente escute, que esteja ali, para não ser só aquele cara panfleteiro, né, em evento, que só quer vender. Não, às vezes você vai comprar também, tá? Você tem que comprar. E aí tá nesse formato de você entender como balançar esse prato. E aí, nada mais a gente tá falando aqui de negociação, né? Tipo, você entender algumas soft skills de negociação, você entender algumas soft skills de inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal também, se conhecer. E aí, partindo para uma parte mais teórica mesmo, assim, como eu falei, né, inovação é um esporte de contato, e todo esporte, qual que é a parte ruim de ir na academia? É que amanhã você tem que ir de novo. E depois de novo, inovação é a mesma forma. Já que é um esporte, amanhã você vai ter que ir de novo, e de novo você vai estar aqui sempre, o negócio falando, não pode parar. E aí, quando a gente pega aprendizagem, eu não vou me lembrar o autor agora, mas se você colocar no Google, é aprendizagem em T. Existe um conceito aí, Alex, acho que alguma coisa que fez, que você tem que ser especialista em algo, mas você tem que ser muito generalista, né? Tem N livros aí que quando você coloca o termo generalista, como ser um bom generalista para que você faça boas conexões ou conexões mais diversas do que necessariamente. Porque se você for muito especialista em algo, você não vai conseguir gerar boas conexões, porque seu universo ele é limitado. E aí,
especialista e esse universo limitado, ele não se reduz só a conteúdo, mas se reduz ele também se traduz para ambientes que você vai, pessoas que você conhece, o quão diverso é o meu grupo de amigos, quão diversos são os locais que eu conheço, quão diversos são os locais que eu viajo, quão diversos são os conteúdos que eu consumo enquanto aprendizagem, ou até mesmo enquanto entretenimento. E aí você consegue ser mais generalista para conseguir fazer boas conexões, né? Eu acho que quando você trabalha com inovação, inovação não tem uma formação correta, porque dá para você inovar em todas as áreas, né? Acho que daqui a pouco, se eu não me engano, já tem curso de inovação em alguma universidade federal, não me lembro, ou administração com ênfase, né, em inovação, mas não tem uma formação. Eu sou psicólogo de formação, tem gente que trabalha comigo que é filósofo, tem gente que é geógrafo, tem gente que é físico. Inovação ele é um comportamento. E até bom essa multidisciplinaridade, né? Sim, para Ideias você diferentes, conexões. ter olhares diferentes, Acho que isso é de interessantíssimo. questões diferentes e acaba que vai ser muito nessa linha. Você, enquanto uma pessoa que quer trabalhar com inovação, você vai ter que beber de fontes diferentes, porque uma hora a fonte vai secar, talvez daquela linha que você bebe, e você precisa encontrar novas conexões. E se você tiver ficado parado demais, fiquei especialista só nisso, talvez a distância para aprender coisas novas, e aí reaprender, aprender, desaprender. Sempre esqueço quem é, o Walter Longo que falou isso, né? Se eu não estou muito enganado, que tem essa frase. Talvez a distância para você reaprender já vai ser muito grande. Agora, se você está sempre ali aprendendo coisas novas, porque existe mais coisa no mundo que você não sabe que coisa que você sabe. Não importa quem é que esteja ouvindo isso, né? Tipo, tem muito mais coisa que você não sabe do que você sabe. Então, você está sempre, deixa eu aprender alguma coisa nova, alguma coisa nesse sentido. Sempre será. Sempre será. Eterno aprendizado. E a gente está vivendo uma sociedade muito ansiosa. É um mundo muito volátil e tudo mais. Então, o que eu queria dizer para vocês também é que esse apetite pela inovação também não é de todo mundo. É bom a gente falar disso. O que a gente pode falar é que, assim, dentro da sua empresa, tenha uma pessoa que tem esse perfil. É importante para você, para se manter perene, competitivo, sabe? Funcionar nessa iniciativa. Isso. Então, pode ser que não seja de todas as áreas. Provavelmente, um cara de controladoria, ele não tem muito esse perfil, porque não tem realmente uma característica muito perto da dele. Mas é bom que você tenha alguém que esteja olhando para isso, que tenha esses comportamentos. A gente falou de diversidade, né? Porque para manter o negócio perene cada vez mais, não dá para deixar isso de lado, no cantinho. Olha, se ninguém... Né, isso não vai incomodar, vamos deixar aquilo ali num cantinho, que não vai incomodar. Não. É isso. Se você não pode vencer eles, junte-se a eles, né? E a inovação é essa onda que não tem o que ela não vai levar. Ela vai levar, gente. Verdade. Inclusive, estamos aqui partindo para o final, né? Um bate-papo que a gente transitou por vários assuntos. Mas o tema principal é inovação em todos eles. Do queijo, do café, né? De profissões, da docência, dos conceitos de inovação e iniciativas. Mas, num contexto geral, todos focados em fazer acontecer, tirar as ideias da gaveta e realmente colocar em prática, né? Dudu comentou que já foi empreendedor, já teve esse conceito na prática também. E você, Larissa, já também ousou empreender? Menina, eu comecei a minha carreira com 14 anos vendendo bijuteria que eu fazia, para eu não ter que ficar pedindo dinheiro pro meu pai para poder comprar meu lanche, tá? Então, desde então, eu não parei, assim. Então, eu acredito que empreender é comportamento, né? Não é ter um negócio. Tem gente que tem negócio, mas não é empreendedor. Então, esse comportamento de empreendedora sempre me mexeu comigo. Eu fui representante de lingerie. Bonito, né? Sacoleira, né? Mas, ao mesmo tempo que eu também ajudei a construir um estudo bem interessante de desenvolvimento econômico local, que já era a minha primeira semente de inovação lá na graduação. Legal. Em que o meu coordenador falou para mim, olha, se você pegar isso, você vai cair de período. Eu falo, tudo bem, eu quero fazer. Então, tem a ver com correr riscos,
tem a ver com Ousar. querer fazer o novo. Resiliência. Tem a ver com essas coisas. Então, o meu empreendedorismo tem mais a ver com intraempreendedorismo e também com comportamento, né? E ensina muito nessa questão da prática, o dia a dia, como você disse, a gente mais aprende do que sabe, sempre vai ser assim. E que bom escutar a história de vocês, foi muito gratificante. Uma das coisas boas e que me dá muito prazer de estar aqui junto com a nossa equipe, né, do Fala Digital, é que sempre quando a gente senta aqui para trocar ideias, sempre são boas ideias de grande valor e eu aprendo muito. E como eu sou muito curioso, todas as vezes que eu saio daqui, eu saio aprendendo um assunto diferente, uma coisa diferente. E esse negócio é trem bom demais da conta. Inclusive, gostaria de fazer um brinde com vocês, com a nossa caneca. Nem sei se tem água aí ainda. Tem. A gente falou tanto. Tem. A minha não. Opa! Tem. Não Um tinha. Ó, golinho. Jack, essa vai dar uma boa edição, hein? A água caindo. Mais um brinde. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Eu pensei que eu não tinha, tem, olha. Não pode brindar sem beber, não. Inclusive, um brinde à felicidade dos outros, que a nossa sempre está garantida. E aí que a inovação permaneça. Isso aí. Aí Isso sim. mesmo. Gostaria de deixar o arroba de vocês para as pessoas poderem seguir e consumir mais conteúdos aí, acompanhar a trajetória de vocês. Quando a gente fala de conteúdo profissional, né, como a gente está falando aqui, eu diria para as pessoas me seguirem no LinkedIn, né, que é Larissa Sarmento Macedo. Eu sou bem presente lá, a gente fica à vontade para compartilhar, mandar perguntas e tal, interagir por lá. Eu acho que é o melhor ambiente. Também tem a minha consultoria, que é a Ops Inovação, então também tem as redes deixar da seu Ops. e-mail aí de contato ou seu telefone, não sei. No Instagram, no LinkedIn Eu também? acredito que No LinkedIn? pelo LinkedIn a Ops. gente consegue seguir com todos os... OPIS. Maravilha. Parabéns. Obrigada. Bom, eu também tô lá, meu Instagram não é legal, gente. Eu sou um cara muito mais fechado no Instagram ali. Só família mesmo. Então, me sigam no LinkedIn. Só colocar entre parênteses Dudu, mas é Victor Eduardo parênteses Dudu. Mas entre parênteses Dudu, eu acho que eu sou o primeiro no Brasil, então... Pode foi uma põe o tática- parêntese que foi não uma tem tática que erro. eu fiz aí pra ranquear bem meu LinkedIn. Então, por ali eu solto alguns textos, né? Tava brincando aqui, né? Vou fazer uma newsletter aí, quem sabe um dia. Mas tô bem ativo ali, podem me adicionar, podem mandar mensagem, eu respondo todo mundo. Com velocidade questionável, mas respondo todo mundo. E sigam também o Brain Inovação, em qualquer rede social que vocês colocarem. BRAIN Inovação. Tanto no Instagram, LinkedIn, a gente tem todos os eventos, todas as nossas iniciativas estão lá também. E mandem mensagem por lá que o pessoal responde também. A maioria das mensagens cai para mim também, a gente consegue responder. E tamo aí, né? Tamo no Instagram do Uberhub também. Quem tiver ouvindo e não conhece o Uberhub, tá lá também. Vocês conseguem acessar todas as empresas de Uberlândia por lá. Então fica o contato também do Uberhub, que eu acho que onde a gente vai, né? Depois, uma vez que você entra no Uberhub, acabou. Onde você vai, você é Uberhub também. Então, sempre leva a palavra aí, tanto do Brain, tanto do Uberhub, onde eu estiver. Maravilha. Mais uma vez quero agradecer vocês. Foi um papo muito bacana. A gente aprendeu. Com certeza quem for ouvir esse episódio aqui vai aprender também muito sobre inovação. E parabenizá-los pela trajetória. Quero deixar meu contato também no LinkedIn, Denis Santos. E, inclusive, quem não nos acompanha ainda aqui no estúdio da Fala Digital, no Instagram, temos lá, @Estúdio Fala Digital. Iremos postar esse episódio lá no nosso YouTube também. Obrigado pela presença de todos e vamos para a próxima. E fiquem à vontade de voltar sempre quando puder. Obrigada Muito obrigado. pelo convite, obrigada pela interação. Muito obrigado. E valeu, até a próxima. Tchau, Valeu. gente.